O dia estava claro e a multidão reunida era maior do que o esperado. Homens, mulheres e crianças se apertavam ao redor de Jesus, atentos a cada palavra. Ele falava com simplicidade, mas sua mensagem ressoava fundo, como se tivesse sido feita sob medida para cada coração ali presente. De repente, um homem, empurrando os demais, irrompeu no meio do círculo. Sua expressão era de impaciência e ansiedade, destoando do clima pacífico que dominava o ambiente. Sem cerimônia, ele se dirigiu a Jesus. Mestre, diga ao meu irmão que dívida comigo a herança. A multidão se agitou, sussurrando entre si. Era um pedido inusitado, quase descortês. Jesus, contudo, permaneceu calmo. Seus olhos pousaram sobre o homem, não com julgamento, mas com um olhar que parecia penetrar sua alma. Então, respondeu: Homem, quem me designou juiz ou mediador entre vocês? Os murmúrios cessaram. Com um tom mais firme, Jesus voltou-se a todos: Tenham cuidado. Guardem-se de toda ganância, pois a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Suas palavras pairaram no ar, carregadas de peso. A multidão silenciou, presa pela intensidade do momento. Jesus olhou ao redor, observando os rostos atentos. Alguns pareciam confusos, outros, visivelmente incomodados com o que tinham acabado de ouvir. Ele deu um passo adiante, e sua voz ressoou com autoridade e compaixão. Vou contar-lhes uma história. O burburinho cessou de imediato. A atenção de todos estava voltada para ele, como se o tempo tivesse parado. Jesus começou a narrar. Havia um homem rico cujas terras produziram grande colheita. Ele refletia consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Jesus fez uma pausa, permitindo que a imagem do homem rico tomasse forma na mente dos ouvintes. Então ele disse: Já sei o que farei. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, onde poderei armazenar todo o meu trigo e os meus bens. Os olhos de alguns brilharam com curiosidade, enquanto outros franziam a testa, sentindo o peso implícito das palavras. Jesus ergueu levemente a voz. E ele pensou consigo mesmo: agora, tenho muitos bens acumulados para muitos anos. Vou descansar, comer, beber e alegrar-me. A multidão estava imóvel, capturada pela simplicidade e profundidade da narrativa. A terra do homem rico era vasta, e naquela estação o solo parecia ter se superado. O trigo crescia em abundância, dourando os campos ao sol. O homem caminhava entre as plantações, o coração inflado de orgulho. Que colheita espetacular! Disse ele, sorrindo para si mesmo. Mais do que jamais imaginei. Mas a fartura trouxe uma inquietação inesperada. Ao observar os celeiros abarrotados, ele balançou a cabeça. Não havia espaço suficiente. Chamou os servos e examinou as construções desgastadas pelo tempo. Isso não basta. Eu preciso de algo maior, algo digno do meu sucesso, declarou. E então, teve uma ideia que iluminou seu rosto. Virou-se para os trabalhadores e ordenou: Derrubem tudo. Construiremos novos celeiros, maiores e melhores. Ali guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Enquanto os servos obedeciam, ele já visualizava os celeiros imponentes, monumentos à sua prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, sua mente estava repleta de cálculos e planos, uma busca incessante por segurança que parecia nunca ser suficiente. Com os novos celeiros erguidos, o homem rico observava sua obra com satisfação. As enormes estruturas brilhavam ao sol, um testemunho visível de sua suposta sabedoria e diligência. Ele se sentou à sombra de uma árvore próxima, cruzou os braços e falou consigo mesmo em tom de triunfo. Agora, sim. Tenho bens acumulados para muitos anos. Não preciso mais me preocupar. Posso descansar,
comer, beber e alegrar-me. Ele imaginava os dias futuros, cheios de prazeres e sem preocupações. Mas sua visão estava limitada ao presente e à ilusão de que o controle sobre suas posses significava controle sobre sua vida. Enquanto contemplava sua segurança, não pensava nos pobres que passavam fome, nem nos trabalhadores que ajudaram a construir sua fortuna. Tudo o que importava era o conforto que ele acreditava ter garantido para si mesmo. No entanto, o silêncio ao redor era quase inquietante, como se o mundo ao seu redor soubesse algo que ele não sabia. Naquela noite, enquanto o homem rico dormia, um vento forte soprou sobre os campos. As sombras dançavam nos celeiros recém-construídos, imponentes, mas vazios de propósito. Foi então que uma voz poderosa ecoou na escuridão, quebrando o silêncio. Louco! Nesta mesma noite, a sua vida será exigida de você. E o que você preparou, para quem ficará? O homem despertou sobressaltado, o coração batendo acelerado. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Ainda assim, as palavras continuavam a ressoar em sua mente, esmagando-o com uma realidade que ele havia ignorado. Sua vida não estava sob seu controle. Ele correu até os celeiros, tocando as portas de madeira maciça como se pudesse agarrar o que acumulou. Mas as palavras da voz celestial eram como um martelo, destruindo sua falsa sensação de segurança. Sua riqueza, tão cuidadosamente guardada, agora parecia inútil diante da iminência da morte. O homem caiu de joelhos, encarando o vazio de seus planos. A noite parecia mais escura, e o peso do julgamento era insuportável. Jesus olhou para a multidão, agora quieta, absorvendo a profundidade da parábola. A lição estava clara, mas a reação das pessoas era variada. Alguns refletiam, com os olhos baixos, enquanto outros pareciam profundamente tocados. O homem que havia interrompido Jesus no começo da história permaneceu pensativo, sua mente claramente agitada. Jesus continuou, agora falando diretamente àqueles que o ouviam. Assim é com quem acumula riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Aquelas palavras ecoaram nas mentes de todos. A mensagem não era apenas sobre o homem rico da parábola, mas sobre cada um presente. Quem havia colocado sua confiança nas riquezas estava agora confrontado com a futilidade de um tesouro que não resistia ao tempo ou à morte. O homem que pedirá a divisão da herança, antes ansioso e irado, agora estava em silêncio, refletindo. Ele sentia um desconforto crescente, como se Jesus tivesse lhe tocado no ponto mais profundo de sua alma. O vento parecia ter mudado, trazendo uma brisa suave. Muitos se afastaram, mas a maioria continuou ali, absorvendo as palavras de Jesus. Mais tarde, enquanto caminhavam juntos pelos campos, os discípulos estavam em silêncio, pensativos. Jesus, como sempre, percebeu as inquietações de seus seguidores e, ao passar por uma árvore frondosa, parou e olhou para eles com um olhar de compreensão. Mestre, o que o Senhor quis dizer com a parábola? Perguntou um dos discípulos. Jesus os olhou e respondeu com suavidade, mas com firmeza. Aquele que busca acumular riquezas para si mesmo, sem se preocupar com o que realmente importa, acaba perdendo tudo. Onde está o tesouro, ali está o coração. Os discípulos refletiram profundamente sobre aquelas palavras. O que parecia uma história simples de um homem insensato estava, na verdade, desafiando-os a reconsiderar suas próprias prioridades. Não se preocupem com o que irão comer ou vestir, continuou Jesus. Pois o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. As palavras dele eram simples, mas pesavam como uma verdade imutável. O reino de Deus, ele dizia, não era sobre riquezas materiais, mas sobre o tesouro eterno que ninguém podia roubar. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e dourado. A caminhada de Jesus e seus discípulos seguiu tranquila, mas algo havia mudado no ar. O homem que antes havia interrompido a fala de Jesus,
pedindo que a herança fosse dividida, agora caminhava mais lentamente, com o olhar distante. Sua mente estava cheia de perguntas e de novas perspectivas. Naquele momento, ele avistou um jovem que, ao contrário de si mesmo, estava ocupado ajudando um ancião a carregar uma cesta de víveres. O jovem sorria, e seu rosto exalava uma paz que o homem rico jamais havia experimentado. O homem parou e observou por um instante, sentindo uma ponta de arrependimento. Em seu coração, uma chama de mudança começava a nascer. Talvez houvesse algo mais valioso do que ouro e bens materiais. Enquanto caminhavam em direção ao horizonte, Jesus, olhando para seus discípulos, concluiu: Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Busquem o reino de Deus, e todas as outras coisas lhe serão dadas. O som suave do vento era um lembrete de que o que é eterno não está em riquezas, mas em como vivemos e amamos.